Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora Cast, aqui o seu podcast de True Crime. E hoje eu tô com um convidado super especial, que é o Fernando de Bortoli, dono do canal Aero por Trás da Aviação, e ele vai vir contar vários casos que ele já passou ali sendo piloto. Bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigada por ter aceitado. Imagina, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, falar um pouquinho aí do avião e sei que você tem medo de avião. Não, eu já então vou lançar o desafio. Não, eu vou lançar o desafio. Ele tem até o final desse podcast para tirar o meu pânico de avião. O desafio tá lançado. Vai dar certo, vai dar certo. No final a gente vê. Não deixa eu esquecer, hein, Matheus? Perguntar se conseguiu tirar esse medo que eu tenho. Eu tenho pânico de avião, tenho pânico. É uma coisa assim que quando eu tenho que viajar, eu já começo a ter pesadelo. Eu te falei, né, que meu sonho é conhecer a Itália. Até agora eu não consegui ir por causa desse meu medo. Mas eu quero entender de você, como que você começou nessa área de piloto? Desde criança você tinha esse sonho, você está há 22 anos, né? Eu sou piloto há 22 anos e é uma coisa que gosto desde criança. Ninguém da minha família é da aviação, acabou vindo em mim. Meu pai sempre me incentivou, né, quando eu comecei com essas maluquices de querer ser piloto, ele sempre me incentivou. E eu comecei a estudar mesmo sobre aviação antes de poder ser piloto, eu não tinha idade ainda para voar. Aí tiveram modelo, né, estudava o que dava, revistas de aviação na época, né, eu comprava muitas. E quando eu tive a idade para começar realmente a fazer o curso de piloto, eu entrei com o objetivo de ser piloto de linha aérea. Acabei não me tornando piloto de linha aérea porque o audiovisual era uma outra paixão que eu sempre tive também. Né? E aí você reuniu os dois agora. Eu reuni os dois, o útil ao agradável com o aero, né, unindo a aviação e audiovisual, mas a minha área de formação é a aviação, né? Me formei em aviação civil quando esse tipo de curso na época começou, né? Tinham pouquíssimos no Brasil, então eu fui eu fiz um dos primeiros cursos de aviação civil no Brasil, isso foi falando em 2002. Mas como assim não tinha? Porque existia um curso para se tornar piloto, né, uma faculdade para se tornar piloto lá no Rio Grande do Sul, e ela, acho que era única na época, isso eu tô falando final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí em 2001 começou um curso superior para aviação, não necessariamente para se tornar piloto, mas para abordar outras áreas também da aviação, administração, gestão, enfim. E aí eu entrei nesse curso, que foi um pioneiro. Hoje já tem bastante, inclusive eu sou sócio de uma faculdade que tem cursos assim, mas naquela época não tinha. Eu fui a terceira turma dessa faculdade. Caramba, pioneiro mesmo. Pioneiro mesmo. E aí eu me formei em aviação civil, mas aí acabei indo para outra área. Tirei as carteiras, mas acabei indo para outra área, que é o audiovisual. Aí o aero juntou as duas coisas. Mas você, então, nunca foi piloto, assim, tipo, de voos comerciais? De voos comerciais, não. Eu sou piloto já há 22 anos, mas aviação privada, né? Avião particular, hoje eu tenho o meu próprio avião, voo o meu próprio avião, e era o meu sonho. Mas aí acabou passando e hoje eu sou grato de ter escolhido o caminho que eu escolhi, porque com o que eu faço, né? Eu sou um comunicador da aviação, eu consigo acessar todas as áreas da aviação que talvez como piloto eu não conseguiria, ou nem teria iniciado algo como eu iniciei. Ou era por trás da aviação. Sim, com certeza. Mas você fazia voos particulares? Não, porque na aviação comercial, você tem várias áreas. Você tem os aviões, tudo que se envolve um pagamento de voo, vamos dizer assim. Você tem aviação executiva, você tem aviação agrícola, serviços aéreos especializados, aviação de linha aérea, né? Então isso é aviação comercial. Eu não cheguei a atuar como um piloto profissional voando remunerado para isso, né? Então, todas as horas de voo, eu que paguei para estar lá. Bacana, muito legal. Nossa, é muito bacana essa área. E é uma área que eu me interesso, porque como eu tenho medo, teve uma época que eu falei assim, eu vou superar esse medo, então eu vou aceitar um trabalho que eu tenha que viajar toda semana de avião. E eu ia. Toda semana dopada de Rivotril, mas eu ia, e aí eu ia tentando, né, lidar com aquilo. Então, eu assistia muito esse tipo de conteúdo para eu saber os barulhos que o avião faz, o que tá acontecendo, aí para não achar que ele tá caindo, né? Porque qualquer coisa que acontece, a gente pensa que ele tá caindo. E você já teve alguma situação assim de você estar num voo comercial e você perceber alguma coisa de errado no avião?
Não, porque na aviação é tudo muito bem estabelecido em termos de segurança. A segurança é o primeiro valor de qualquer empresa que trabalha com aviação, principalmente as que têm aviões, né? Então, eles sempre vão seguir todos os procedimentos da forma mais correta possível. Na aviação, você sempre tem redundâncias. Então, você nunca trabalha com uma possibilidade só. Você sempre tem o plano A, B, C, D, né? Vou te dar um exemplo. Fechou o aeroporto de Congonhas. Nessa época é comum isso acontecer por conta da meteorologia, né? Cai uma tempestade 6 horas da tarde, fecha o aeroporto por conta de segurança. Tá. E os aviões que estão no ar, o que fazem? Alternam. Mas para onde? Para uma alternativa que já foi prevista no planejamento. Então o piloto, ele voa o avião já sabendo aonde ele vai pousar, aonde ele pode alternar caso o primeiro lugar esteja fechado. Muitas vezes ele pode ter uma segunda alternativa ainda, e ele voa com combustível remanescente para cumprir todas essas etapas de alternativa e mais um pouco de combustível para garantir que ele continue voando por um tempo. É claro que tem um limite, porque o combustível acaba. Sim. Mas tudo isso já é programado. Sim. Né? Então ninguém sai voando hoje em dia sem saber o que vai acontecer, ou como que está o tempo na origem, no meio, no destino. Tudo isso já é planejado. Então, é 100% seguro. Por isso que eu 100% não é. Gente, tá bom, vai. Não tem 99,999%, para não dizer que é 100%. Isso? É muito seguro. A aviação é extremamente segura. Acontecem fatalidades, evidentemente, mas aí só o fato de você estar dormindo em casa, você pode morrer, né? Então, claro que nada na vida é 100%, mas é extremamente seguro e você pode voar tranquila, não tem... Não sei, ainda não tô muito convencida. Calma, a gente vai chegar lá. Tem aquele acidente aéreo da Varig que caiu na floresta? Sim. O voo de Marabá, que aí ele deixou Comandante acabar Garcês, o combustível. E tinha bastante também, aí já era previsto para isso, né? Então, na verdade ali, isso foi acho que 1980 e alguma coisa, não lembro o ano exato, mas foi na década de 80, outros tempos, né? E vale lembrar que tudo que acontece na aviação serve de lição para o futuro. Então a gente não pode se repetir, né? Exatamente. Toda investigação, ela é feita por parte do CENIPA no Brasil com o objetivo de prevenir que aquilo aconteça de novo, né, por aquelas razões. Então, a aviação de hoje é mais segura que a de ontem e amanhã vai ser mais segura que hoje. Sim. Nesse caso do famoso voo da Varig, né, comandante Garcês, teve um erro grotesco ali de tripulação. Isso já está escrito em vários livros sobre o assunto, que foi um erro do comandante, que era para ir para um lado e ele foi para o outro. Foi um erro de número ali da rota, né? Da rota. Que um número errado, eu não lembro exatamente o número, mas era, vamos dizer, coisa assim, vai para a rota 020, ele foi para a rota 200. Sim. Então, em vez de ir para esse lado, ele foi para o lado oposto. Como se fosse um erro de digitação ali, praticamente isso, né? E aí ele acabou indo para um lado errado, numa época onde o comandante tinha a soberania, né, e a última palavra em qualquer coisa, e o copiloto não discutia, porque se o comandante falou tá certo. Hoje não é mais assim, existe todo um gerenciamento de cabine muito bem alinhado com os dois pilotos, é para isso que tem dois pilotos, inclusive. E aí ele acabou indo para um lado errado, teve passageiro a bordo que fazia aquela rota sempre, falou, tem alguma coisa errada, porque o sol tá ao contrário. Não, o piloto sabe o que tá fazendo, e quando ele resolveu perceber que o negócio estava errado, já não tinha mais combustível para ir para lugar nenhum e o avião acabou caindo na floresta. E ele ainda avisa, né? Tenha um bom fim, ele ainda fala. Eu acho que ninguém nem percebeu ali na hora. Tiveram muitos sobreviventes ali, né? Inclusive o copiloto sobreviveu, o próprio Garcês também. Mas foi um erro tremendo ali, que hoje você pode ter absoluta certeza que não acontece um erro dessa forma. Tanto é que não teve mais... Assim, acontecem casos de o piloto errar o aeroporto, se aproximar no aeroporto errado, já aconteceram recentemente casos assim, mas não é nada grave que resulta em um acidente aéreo, né? Entendi. São coisas reparáveis. E mesmo assim, são fatos muito isolados que acontecem. Sim. Não é algo normal de acontecer. E teve o da Chapecoense também, que o erro foi, não desse tipo, mas foi o erro de combustível, né? Exatamente. Porque nesse caso o combustível também acabou no ar, né? Sim. Porque ele foi para a rota errada e ficou perdido. E da Chapecoense o piloto quis economizar? Como que foi o negócio? Também foi uma negligência, né? O piloto daquele avião, no caso, era o dono da empresa, né?
Era uma empresa de fretamento, então sai da regra de linha aérea que a gente está acostumado, de, né, voos comerciais que a gente conhece, e ele fazia sempre aquilo. Então, aquela performance daquele avião obrigatoriamente manda ele fazer uma parada no caminho. Que aí volta naquilo que eu falei. O avião ele tem combustível para fazer o pouso ou a alternativa e mais um remanescente. Você não pode calcular a sua rota com a distância exata. Então, se o seu avião pode cumprir uma rota de, vamos supor, 2.000 quilômetros, você não vai fazer uma rota de 2.000 quilômetros, porque é o total. A gente calcula isso em tempo, na verdade, né? Então, se o seu avião pode voar até 4 horas, por exemplo, você não vai fazer um voo de 4 horas. Sim. Você vai fazer um voo de 3, 2 horas e meia, calculando que você tem um remanescente, né? Sim. No caso da Chapecoense, no voo da Lamia, aquele voo acontecia daquela forma várias vezes. E tudo dá certo até quando dá errado, né? Então aquele foi o momento que não deu. E o piloto, ele fazia isso justamente para não ter que fazer uma parada técnica, economizar tempo. Quando ele chegou ali na Colômbia, ele precisou fazer o pouso, só que teve um avião não em emergência, mas em prioridade na frente. E ele não declarou emergência. Se ele declara emergência, abre uma investigação, porque você não pode simplesmente declarar emergência e não ser investigado por que veio a emergência. Precisa se justificar. Exatamente. E pane seca é uma infração gravíssima na aviação, né? Assim como no carro, né? Mas na aviação é muito pior. Então, ele tentou e não deu. Nossa, que absurdo, né? Que loucura. E existe algum lugar, assim, no avião que tem mais possibilidades? Por exemplo, o avião tem algum problema ali na hora? Falam que se você sentar mais para trás, você teria mais chances. Ou não tem nada disso? Depende, né? De como ele vai cair também, exatamente, né? Que você não sabe. Exatamente. Isso é muito relativo. A gente pega um caso bem recente que foi o avião daquela companhia aérea do Azerbaijão. Não, lá que agora, no final do ano, que foi abatido praticamente por um míssil russo, né? Foi. A cauda do avião ficou intacta, tanto é que todas as pessoas que estavam lá saíram andando, né? Mas ali, naquele caso, foi desse jeito. Ele poderia ter batido a cauda na aproximação. Então, assim, não existe um ponto certo, depende muito da onde, como é que é o impacto do avião, né? Mas a gente tem que lembrar que o avião, ele não é que nem um carro, que ele foi feito para absorver o impacto da mesma forma que um carro. O carro bate de frente, ele tem forma de amortecer esse impacto, né, para diminuir o avião é diferente, o avião ele tem um projeto diferente, né? Então ele vai quebrar a hora que cair. Claro que ele tem no seu projeto formas de diminuir um pouco o impacto pelos assentos e tudo mais, mas não é da mesma coisa. Então depende muito de como que esse avião se impacta com o solo, né? Nossa, verdade. E ano passado tiveram vários acidentes aéreos. Não sei se você chegou a acompanhar. Sim, eu comecei a ver algumas teorias da conspiração. Não sei se você chegou a acompanhar Não, isso. As teorias não. Eu vi eu não sei nem explicar direito, porque eu também não gosto muito de teoria da conspiração, mas eu vi que, de fato, tiveram muitos acidentes. O ano passado teve um aumento, estatisticamente falando, em relação aos anos anteriores. A gente pode conectar isso a alguns fatores, né? O primeiro deles é a volta da malha aérea da maneira que era antes da pandemia. Como assim? A quantidade de voos foi se normalizando ao longo do tempo, principalmente falando de aviação comercial. Não foi o ano passado que se normalizou, mas o ano passado a gente pode dizer que chegou no número de passageiros transportados como era antes da pandemia. Porque a pandemia deu aquela queda, foi subindo até a gente chegar, né, à normalidade total. Teve também um crescimento da frota. Anualmente a frota de aeronaves cresce no Brasil, principalmente da aviação geral, né? Também tem um pouco da questão, no caso da aviação geral, parte de treinamento, parte de outros fatores que envolveram ali, que acabaram resultando em acidentes. Só que se a gente levantar o número de fatalidades, só o voo da Voipass representou ali uma boa parte dessas fatalidades. Não foi que a Voipass fez com que aumentasse muito mais em relação aos anos anteriores. Sim. A própria aviação geral já teve um número maior do que os anos anteriores. Sim. Mas tem vários fatores relacionados a isso, como isso que eu falei, né, da questão de frota, a questão de treinamento, questão de outras coisas que investigações ainda estão em andamento para entender por que essas aeronaves vieram a ter acidente, inclusive da Voipass também, né? Que é a antiga Passaredo, né? É a antiga Passaredo. Eu viajei tanto. Então. E eu fazia esse trecho, hein? Olha. Mas olha só, a Passaredo é a companhia aérea em operação no Brasil mais antiga.
Ela é de Sim. Dá 1995. pra ver pelos aviões, meu Deus do céu. Os aviões não são tão antigos assim. Meu Deus do céu, Mas é a parece. companhia aérea que não tinha tido nenhum acidente desse tipo desde o início da sua operação. Entendi. Né? Então, a questão dos aviões mais antigos, claro, cada companhia tem a sua operação, não vou defender ou acusar ninguém, mas tem que ver a questão do tipo de operação da companhia aérea. Muita gente falou no momento que teve o acidente, né? Porque o avião tá com o assento quebrado, então imagina os motores. Mas não é assim que funciona na aviação. Na aviação, não. Na aviação você tem as manutenções preventivas e manutenções corretivas. As preventivas são aquelas previstas em manual, onde o avião vai parar para fazer, independente se tem um problema ou não. O manual do avião diz que tem que fazer, o fabricante determinou isso, tem que fazer, as companhias aéreas seguem isso à risca. Até por questão de regulação. As companhias aéreas são muito reguladas. Tem um regulamento específico para a linha aérea, né? Do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Quando você tem uma janela quebrada, quando você tem uma poltrona solta, um encosto de braço, um descanso de braço quebrado, tudo isso não faz parar um avião para ir para manutenção. Porque esses itens não são essenciais para a segurança de voo. Qualquer coisa que seja essencial para a segurança de voo, tem um termo na aviação que a gente usa que chama o no-go, ou não vá. Então, quando é um tipo de manutenção que precisa ser feita, que pode dar um no-go no avião, por exemplo, um problema no motor ou qualquer outro problema que impacte diretamente a segurança de voo, o avião não vai voar. Agora, uma companhia aérea não vai parar um avião simplesmente porque tem um descanso de braço quebrado. Entendi. Ou porque tem uma poltrona solta, ou quebrada, ou deslocada. Porque o custo para parar um avião, para arrumar alguma coisa que não impacte em absolutamente nada a segurança de voo, que não traga nenhum risco, como é o caso de um descanso de braço quebrado, não faz sentido parar um avião para isso, né, por conta do custo e o tempo. Quebrado. E por isso que fica quebrado até o próximo momento de fazer uma manutenção onde aquilo vai ser reparado. Isso não é só aqui, isso é no mundo inteiro. Porque cá entre nós, um descanso de braço não vai derrubar um avião. É um desconforto para o passageiro, sim. Não vou dizer que não é. Um assento rasgado, um tapete rasgado, passa uma má impressão. Passa. Com certeza. Que eu já peguei banco quebrado no ATR lá da Voipass. Acontece. Mas isso vai ser reparado no momento que realmente o avião parar para isso. Ou num pernoite, algum momento assim que o avião não saia da linha, mas tem ali aquela correção programada, acontece. Só que, quando não é algo que impacte diretamente a segurança de voo, vamos supor que aquele descanso de braço quebrou 2 voos antes. Então você deu o azar de pegar naquele voo ali, mas isso não vai derrubar o avião. Eu já peguei voo onde a mesinha estava quebrada, ou a telinha na frente não estava funcionando, ou o meu descanso de braço eu precisei voar com o braço no ar. Mas eu sei que aquilo lá não é um no-go, não é algo que impacte a segurança de voo, então vai estar quebrado. E a gente não pode ter esse pensamento, se tá quebrado a poltrona, imagine o motor. Claro que não, são coisas totalmente diferentes, não tem nada a ver. Isso é muito legal de você falar, porque realmente passa uma impressão péssima. Passa uma impressão péssima. Nossa, e as companhias aéreas não querem isso. Por exemplo, tem companhia aérea que trocou de marca recentemente já faz mais de 10 anos, e muitos aviões não foram pintar. Agora acho que já passou tudo, mas os aviões não foram pintados. Você fala, nossa, como que não pintaram o avião? Olha a pintura desse avião, tá toda gasta, tá toda lascando. Por que você parar um avião para pintar significa o quê? Tirar o avião da malha, aquele avião vai deixar de gerar dinheiro, ele vai passar a consumir dinheiro para fazer aquilo. Sim. Então eles fazem esse tipo de coisa quando o avião realmente chega a hora dele de fazer aquela manutenção. Entendi. Então é programado, a companhia aérea tem programado toda a vida daquele avião dentro da empresa. Entendi. Claro que quando o avião passa por uma situação onde resulta num no-go, bate uma cauda ou tem um impacto com pássaros, aí sim é obrigatório, o avião vai parar e não vai continuar voando, porque aí sim impacta diretamente a segurança de voo. Esse negócio de ter impacto com pássaros, eu já ouvi alguns relatos de ter atrapalhado o avião ter que pousar, porque fazer um pouso de emergência. E agora sobre os ATRs. O avião de turbohélice, né? Sim, que fala que tem o turbohélice, Ele é tão seguro quanto o outro? Sim. Ou não? Porque eu sempre ouvia falar isso, que eu pegava muito esse tipo de avião, né? Porque eram trechos mais curtos.
Mas passa uma sensação meio de, né, falar, nossa, não sei se esse aviãozinho aguenta uma tempestade, né? E eu já peguei uma tempestade com a Passaredo num turbo-hélice, e eu fiquei morrendo de medo. E as pessoas falavam, não, ele plana no ar, se ele... Todo avião plana, todos. Inclusive helicóptero plana. Helicóptero, quando para o motor, ele não cai que nem uma pedra. Ele plana. Mas aí a gente vê o outro lá planando e caindo no chão, então, da Voipés. Mas aí que tá. Ali naquele caso, ainda tá em investigação, mas tem alguns outros fatores, porque um acidente aéreo não acontece por um fator isolado, né? Ali ele entrou num negócio que a gente chama de parafuso chato, ele perde a sustentação e naquela situação, aquele modelo de avião é muito difícil de sair. Mas até ele chegar naquela situação, né, de gelo extremo, que foi reportado, que inclusive está no relatório, tem muita coisa aconteceu até chegar lá, né? Eu não gosto de falar antes de ter um relatório embasado, né? Então, o que eu posso dizer é isso, são vários fatores que foram se alinhando até resultar naquilo. Tanto é que outros aviões passaram naquele momento, naquele mesmo local, não caíram. E não aconteceu, e outros aviões da Voipés estão voando até hoje e tá tudo bem, né? Agora, o ATR, assim como outros aviões turbohélices, eles são perfeitamente seguros, mas o brasileiro tem um certo preconceito. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, voo de avião turbohélice é extremamente comum e as pessoas não dão muita bola se é turbohélice ou se é jato, né? No Brasil, desde os anos 90, se criou uma ligação de avião turbohélice com algo antigo. Principalmente por conta do fim da ponte aérea, que era operada pelos Electras, né? Os Electras da Varig, que eram aqueles aviões de 4 motores a hélice. O Electra, de fato, é um avião antigo, é um avião dos anos 50. Em 1992, esses aviões foram aposentados da ponte aérea e a ponte aérea passou a ser operada com aviões a jato. Essa troca, na cabeça de muita gente, ficou: o hélice é antigo, foi aposentado, o jato é atual, foi colocado no lugar. Mas não é isso. O avião a hélice, ele tem uma operação específica. O turbohélice ele é muito eficiente para voos regionais, voos curtos, porque ele consome menos combustível, ele tem um custo de operação menor do que um avião a jato, e para essas rotas regionais atende muito bem. E o ATR opera em aeroportos onde não tem tanta infraestrutura para receber um avião a jato. O ATR tem a sua própria escadinha, ela desce a escadinha ali, você não precisa de uma ponte de embarque, você não precisa de uma escada, você não precisa de nada. É verdade. Né? Então ele é meio que autossuficiente. O princípio de funcionamento do motor turbohélice é exatamente o mesmo que um jato. A diferença é que a hélice está exposta ali e traciona de uma forma diferente que o motor a jato, que está carenado. Mas o que está acontecendo lá dentro é igual. Né? Então os motores eles são muito parecidos. Rodam com o mesmo tipo de combustível. Os programas de manutenção das empresas, elas levam a risca também, independente se é turbohélice ou jato. Né? É um avião muito bom para aquilo que ele foi desenvolvido para fazer. Tanto é que o ATR tem mais de 2.000 unidades voando pelo mundo, né? 1.600 a 2.000 unidades voando pelo mundo e um índice baixíssimo de acidentes. Entendi. Então ele é um avião muito bom. Só que ele tem um teto operacional, ou seja, a altitude que ele voa menor do que os aviões a jato. E aí você mais baixinho, né? Você voa mais baixo, tem mais turbulência, é onde as formações meteorológicas acontecem com mais frequência, então dá a impressão que ele balança mais, de fato, porque você está voando, ele balança. Balança bastante. Ele é um avião menor, voando em locais onde tem mais formação, né? Sim. Então... Mas uma tempestade pode atrapalhar um voo assim? Dependendo do nível da tempestade, o piloto vai desviar. Todo avião desse tipo é dotado de radar meteorológico, então os pilotos têm as informações. Eles têm as informações antes de fazer o voo, isso já vem para eles, mas mesmo assim no próprio avião já tem aquela informação de radar meteorológico. Ele tem um limite. Se ele enxergar que aquela nuvem na frente é muito mais do que aquele avião, não vou dizer nem que o avião não suportaria, mas é muito mais do que deveria ser, né? Que pode chegar próximo do limite do avião, vai ser desviado. Mas e se for um paredão gigantesco que não dá para desviar? Ele vai voltar, ele vai alternar, ele não vai encarar aquilo. Né? Aconteceram casos? Tiveram já aconteceram casos, assim? Sim. Mas um exemplo desse foi o voo 447 da Air France que caiu no Atlântico. Mas não foi a tempestade que derrubou aquele avião.
Tanto é que vários aviões passaram lá antes e passaram depois. Naquele caso especificamente, teve um problema de gerenciamento de cabine entre a tripulação e fez com que mudasse regras na aviação, como, por exemplo, hoje, aquele tipo de rota é feito com 4 pilotos. Naquele momento foram 3 pilotos a bordo. E teve um problema de gerenciamento. Então, você vê, não foi a tempestade. Dentro da tempestade, teve um fator contribuinte que foi uma formação excessiva de gelo, que se chama de gelo líquido, né? Dentro de instrumentos do avião, mas o avião não tem um, tem vários. O tempo que os pilotos ficaram sem informação foi menos de 60 segundos, foram 58 segundos, então é rápido, né? O avião não caiu em 58 segundos, ele demorou mais tempo. Então você vê, é uma série de fatores que foram se somando até resultar naquilo. Mas qual foi o problema da cabine que eu não entendi? Que tiveram Gerenciamento entre tripulantes. Conversa, uma coisa que a gente chama de CRM. Eles Crew ficaram Resource distraídos? Management. O que aconteceu? Basicamente, o comandante master ele não estava na cabine naquele momento porque era um momento de cruzeiro, então ele estava no seu momento de descanso. Os 2 pilotos que estavam na cabine não estavam se falando exatamente para entender o que estava acontecendo. E aí, o momento que deu o blackout ali na cabine, o copiloto se desesperou, começou a fazer uma ação no avião que o piloto não estava sabendo e foi somando uma coisa na outra até resultar naquilo. Ai, meu Deus. Então, isso foi em 2009, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 2009. E a partir dali, muita coisa mudou para não acontecer nada mais como aconteceu nesse voo, nesse 447. Então, assim, turbulência não derruba avião, uma tempestade é muito difícil causar problemas no avião, porque se ela for num nível muito alto, vai acontecer o desvio. Tanto é que se você pegar um voo longo, sei lá, daqui para Estados Unidos, daqui para Europa, se é um dia que tem tempestades, em algum momento que você vê ali a rota na telinha do passageiro, você vai ver uma curvinha. Você vê a rota reta, de repente uma curvinha. Aquilo com certeza deve ter sido desvio de alguma coisa. Entendi. Para sair de uma nuvem, para não entrar numa tempestade severa como essa. Manda sua pergunta aí, Matheus. Fernando, você falou muito que nesse tempo todo de aviação e tal, que houve uma mudança muito grande em relação à palavra do comandante, né? Que hoje não é tão, tipo, o comandante fala é uma lei, né? Mas hoje em dia, até que ponto o comandante ele tem uma palavra soberana na tripulação, até que ponto ele tem que, sei lá, no momento crítico, toda profissão tem um momento crítico que você tem que decidir o que você vai fazer ali na hora para poder, no caso da aviação, não ter problema no voo, acidente e tal. Até que ponto o comandante ele tem esse peso ou não tem mais hoje em dia, assim? Não, ele tem. O comandante ele é a autoridade máxima dentro de um avião, né? Então, num avião que tem 4 tripulantes, né? Na cabine do avião são 2 tripulantes, o piloto e o copiloto. Num voo que tem 4 tripulantes, por ser um voo mais longo, então você tem que fazer troca de tripulação no meio do voo, existe um comandante master, que é o cara que vai mandar na tripulação inteira. Então, sim, tem o comandante master, ele manda no voo, as decisões finais são todas dele. Agora, o que eu digo que mudou em relação a tempos passados é que hoje em dia existe toda uma conversa, um gerenciamento de tripulantes, onde o comandante é responsável, ele é responsável por tudo que acontece naquele avião, né? Mas ele não vai tomar uma decisão da cabeça dele sem consultar o copiloto, ou se o copiloto fala alguma coisa e fala, não, você não sabe de nada, deixa que eu toco aqui. Não, não é assim. Hoje existe, porque o conhecimento técnico dos 2 tripulantes que estão na cabine, ou dos 4, no caso de voos mais longos, é o mesmo. Então, o copiloto ele tem o mesmo conhecimento técnico que o comandante. A diferença é que o comandante tem mais experiência e ele tem outras atividades atribuídas a ele, principalmente parte documental ou de decisões também na cabine. Por exemplo, morre uma pessoa a bordo. Então, o comandante tem que saber, ele tem que tomar decisões, vai alternar, o que vai acontecer, entra em contato com quem, né? Então, nasce uma pessoa a bordo, ou tem um criminoso a bordo. Meu Deus, tudo decisão várias situações. Exatamente, que vai além da operação do avião. Todas essas decisões e esse gerenciamento é por parte do comandante. O copiloto tem o mesmo conhecimento técnico da aeronave, né? Então, se o copiloto vê alguma coisa de errado, ele é obrigado a passar isso para o comandante e trocar essa ideia junto para tomar uma decisão. É um trabalho em conjunto, é um trabalho a 4 mãos. Sim. Né? Se você assistir aquele filme, o Sully, né, do avião que pousou nos Estados Unidos, lá no Rio Hudson, você vê claramente a conversa dos 2
né? Claro que o copiloto, ele é subordinado ao comandante, né? E ele pode perguntar as coisas. Ele também tá ali para aprender, para evoluir em determinadas coisas, né? Mas essa conversa acontece dos dois lados. Tanto é que, independente de quem é o comandante e o primeiro oficial, o copiloto, sempre nos voos vai ter um cara que tá voando o avião mesmo, que tá pilotando o avião, e outro cara que tá monitorando as ações do outro. Então, não necessariamente o comandante tá ali com a mão no manche, e não necessariamente o copiloto tá ali com a mão no manche. Eles podem trocar. Entendi. E você determina essa função, que é chamado na aviação de pilot flying, ou seja, o piloto que tá voando, e o pilot monitoring, que é o piloto que tá monitorando. Então, sempre quando o piloto, o cara que tá voando o avião, que eles usam um piloto automático boa parte do voo, mas ele tá ali fazendo o avião voar, ele precisa que algo no avião seja feito, ele vai dizer pro companheiro dele fazer, esse cara vai dizer que está fazendo, e esse cara vai falar, ok, eu entendi o que você fez. Então é sempre uma conversa junta. Ninguém nunca vai fazer um negócio na cabine sem o outro estar sabendo. Não pode ter falha de comunicação, né? Não. No caso do Mamonas Assassinas, teve uma falha ali com a torre, né? Sim. Que ela fala Foi uma dos coisa, fatores, ele confirma outra coisa e nenhum dos dois. Isso foi em 1996. Então, de novo, a aviação naquela época era outra coisa, né? Mudou muito o regulamento desde aquela época. E também foram fatores contribuintes. Então, a tripulação já estava com fadiga, eles estavam voando mais do que deveria, coisa que hoje em dia não acontece mais. Isso é muito sério. Você não pode, em hipótese alguma, fazer uma tripulação voar além daquilo que ele tá regulamentado para voar. Ah, mas e se ele regulamentar em voo? Cara, a empresa pode tomar uma multa, o cara pode... É problema. Sim. Então, você não pode calcular assim, eu posso regulamentar em 2 horas, o meu voo tem 2 horas, não, vamos que dá. Não. Você vai parar o voo antes, ou você vai fazer um voo mais curto, vai ser substituída a tripulação, ou o voo não acontece, em caso da aviação executiva, por exemplo. Eu já passei muito por isso com tripulações que a gente não fez o voo, por conta de regulamentação de horas. Porque não pode fazer o voo cansado, tem que estar com atenção 100%. Exatamente. E você não pode extrapolar as horas regulamentadas. Então, você não pode voar... eu vou voar 15 horas de uma vez. Não pode. Mas em voos para Dubai, que tem 14 horas. Por isso tem 2 tripulações a bordo. Para que uma descansa e a outra trabalhe. Né? Entendi. Então, exige muito da atenção. Exige 100% da atenção ali. Claro que num voo de cruzeiro, os pilotos estão fazendo um gerenciamento de cabine. Hoje o avião, principalmente aviões da aviação comercial, eles estão voando sozinhos lá em cima. Mas o piloto está lá. Ele não pode deixar o seu assento. Não é assim, o avião voa sozinho? Beleza, vou tomar um café, deixa ali. Não, não existe isso. Fica jogando joguinho no celular. Não. Ele fica 100%. Ele fica ali na operação, de olho para o que está acontecendo o tempo inteiro. E tem aquela teoria que o Dinho estaria pilotando, né? É uma teoria que nunca foi comprovada, né? Mas disseram que ele já tinha feito isso em outros voos. Hoje, na aviação de táxi aéreo, isso é impossível acontecer. De maneira nenhuma vai acontecer. E, como eu falei, né, o acidente aconteceu por uma sucessão de erros até o momento da torre perguntar se ele queria uma vetoração. O que é a vetoração? Você quer que eu te dou as coordenadas para você pousar? E ele responde, não, eu tô visual, eu posso fazer. Mas ele não estava bem visual, e aí vira para um lado, vira para o outro, e vai acontecendo, né? Então não é só a comunicação. Ele falou para virar para a esquerda, eu virei para a direita. Não é só isso. Tem várias outras coisas que aconteceram antes até chegar ali. E esses pousos visuais ainda ocorrem ou é tudo Na aviação comercial ocorre, dependendo do aeroporto, sim, ocorre, mas grande parte dos voos da aviação comercial é por instrumento. Praticamente todos os voos hoje é por instrumento na aviação comercial. Até com a TR? Até com a TR, sim, é tudo por instrumento. Quando eu falo aproximação visual, depende dos limites do aeródromo onde aquela operação vai ser feita. Então, por exemplo, você pega um aeroporto que nem Guarulhos, que é um aeroporto super moderno, com instrumentos, a pista é gigante. Você tem uma capacidade de pousar quase sem ver nada do lado de fora e fazer uma aproximação totalmente por instrumentos. Já em aeroportos menores, até que opera aviões menores, a TR ou até o Cessna Caravan da Conecta, né, da Azul Conecta,
você pode fazer uma aproximação visual. Você está vendo a pista, a aproximação acontece visualmente. Até tem aeroportos que não tem instrumento para pouso. Hoje em dia já é muito difícil, porque tudo é operação por GPS, então facilitou demais. Mas a grande maioria hoje é por instrumento. Entendi. A aviação comercial acontece por instrumento. Um dos aviões que caíram no final do ano passado, parece que ele pousou de... Não é que ele caiu, ele pousou de barriga. Sim, o da Jeju-Air, lá da Coreia do Sul. Mas o que faz um caso desse, se a roda do avião não desce? O que faz? Então, esse caso está em investigação, né? E já acabou de sair, acho que foi hoje que saiu parte do relatório dizendo que, de fato, o avião se colidiu com um pássaro, né? Foi encontrado fragmentos de pássaros no motor do avião. Isso atrapalha, mas um pássaro não derruba avião. Tá aí o caso do Sully, para provar que ele teve problema nos 2 motores e ele conseguiu um final feliz, né? Infelizmente, colisão com um pássaro acontece diariamente em algum lugar do mundo. É um problema sério que tem na aviação, que se tenta resolver de várias formas, mas não tem como você evitar 100%, porque o pássaro tá ali, né? Só que o que resulta numa não descer o trem de pouso, você pode ter um problema hidráulico, que não desceu o trem de pouso, você pode ter outros problemas elétricos, panes... Então, assim, a gente não pode já atribuir logo de cara que foi o choque com o pássaro no motor que fez aquele estrago todo. Tem que entender o porquê que o trem de pouso não desceu, né? Naquele caso, eu realmente não sei. Não Mas faço e a se menor não ideia. descer, o que você vai fazer? Uma hora tem que pousar. Se você tá com o motor intacto, né? O que talvez não fosse o caso, porque teve uma colisão, você pode alternar. Você pode ir para um aeroporto onde a pista é maior, mais comprida, para você poder deslizar por mais tempo. Nesse aeroporto especificamente lá da Coreia do Sul, se levantou a questão de ter aquele muro de concreto na frente, que é vamos dizer assim, uma edificação para armazenar as antenas de pouso por instrumento. Então, naquela situação, ele ia pousar para um lado, e aí ele acabou pousando pelo outro lado. O lado que ele ia pousar é exatamente aonde aquela parte de concreto estava, que ele passaria por cima e pousaria na frente. Ele deu a volta e pousou na cabeceira oposta. O porquê ele resolveu fazer isso vai ser investigado. O porquê que aquela edificação daquela forma estava bem na frente da pista também vai ser investigado. Tanto é que o aeroporto ficou fechado até, se eu não me engano, 14 ou 16 de janeiro para investigação. Né? Então, são pontos que vão se juntando para você resultar no impacto daquelas proporções. Né? Não é uma coisa comum. Várias pessoas morreram, né? Porque ele foi bem triste. Só 2 sobreviventes. Só 2, né? Nossa, foi o maior acidente aéreo da Coreia do Sul. Nossa, que triste. É muito triste quando o avião cai, porque você pensa assim, ali dentro tinha pessoas voltando para casa. Exatamente. Ali dentro tinha pessoas indo para uma lua de mel, de repente. E é por isso que eu tomo sempre muito cuidado de falar disso. E no Aero por Trás da Aviação eu evito falar de acidentes, porque primeiro que é aviação, então assim, são colegas que estão lá. Mesmo que a gente não conheça o cara que tá lá, no caso da Jeju-Air, é um colega, né? Um aviador. Né? É um aviador. E no caso do Brasil, quando acontece, a gente conhece alguém que conhece, se não conhece diretamente. Né? Então é muito ruim a gente julgar o trabalho do piloto, querer acusar o cara ou qualquer outra coisa em volta, sem sair uma investigação que de fato mostre por que aquilo pode ter acontecido, ou nem mostre. Às vezes o relatório sai inconclusivo. Né? E além da tripulação em si, como você falou, as pessoas que estão lá. Envolve famílias, envolve vidas. Então, a gente sair desesperado já falando do acidente, querendo monetizar em cima disso, eu acho, assim, de uma falta de ética tremenda. Isso acontece muito nos canais de acontece aviação? Um pouco. Nos canais de aviação não tanto, mas tem gente que fala, assim, tenta monetizar em cima. O jornalismo, principalmente. Mas o jornalismo, né? Principalmente. Aterroriza também a gente. É uma cobertura em grande massa. Né? E é por isso que as pessoas ficam com muito medo de avião. Porque a mídia tradicional, ela bate muito em cima da aviação quando acontece um acidente aéreo. Quando não acontece nada, que nem agora tem milhares, se não milhões de aviões voando no mundo inteiro, tá tudo certo. Ninguém fala nada. Mas basta um problema acontecer, por mais banal que seja um problema,
acaba saindo na mídia. E quando tem um acidente com fatalidades, aí, né, ganha uma proporção, fica uma semana batendo naquilo. Fica, e aí né? ninguém mais quer voar, tem gente que até cancela voos, Exatamente. porque realmente é uma coisa assim, que a gente fica lá dentro, é uma sensação de impotência, você não pode fazer nada. Aham. É horrível. Sim. Eu me sinto completamente fora de controle. E eu gosto de sentar na janela, porque eu Pra falo, ver. se acontecer alguma coisa, eu vou estar ciente que tá acontecendo. Mas o medo é justamente isso. Você tem medo do desconhecido e a falta de controle. É horrível. É isso que você tem o medo. Então, assim, o que é o desconhecido? A aviação, ela é uma coisa distante para muita gente. O meu propósito é aproximar, é fazer essa aproximação. Então, você escuta o barulho de um trem de pouso descendo ou o barulho de um sistema funcionando. Nossa, o que está acontecendo no avião? Não, você só está com medo daquilo que você não conhece. Recentemente, um cara aí publicou nas redes sociais um barulho que aviões da Airbus fazem, que é muito tradicional. São 2 bombas hidráulicas que tem embaixo e eles fazem uma troca de sistemas de hidráulico e você escuta um barulho que parece um cachorro latindo. Ele fica... Meu Deus. Isso é absolutamente normal no Airbus. Aí esse cara fez o vídeo e falou, olha aqui que absurdo, esse avião tá com um problema e tal. Ele não tem noção do que ele tá falando. O cara nem sabe. Nem sabe o que tá acontecendo. E aí, quem não conhece, quem tem medo, olha, meu Deus, aí você vai num voo, acontece esse barulho, o que você vai pensar? Tá caindo. Tá caindo. E não é só um sistema hidráulico, as bombas funcionando ali, né? Então, você tem o medo do desconhecido e a falta de controle, porque você de fato tá numa posição que você não tem controle nenhum da situação. Zero. Né? Mas você tem que entender que os tripulantes que estão lá, eles são muito bem treinados para estarem lá e fazendo aquilo. E eles, enquanto você fez um voo na semana ou no mês, o cara fez 10 naquele dia. Nossa. Entendeu? É Então, uma rotina pesada? é uma rotina... hoje em dia não é uma rotina pesada, ela é muito bem distribuída para não regulamentar horas e tal. Mas sim, é uma rotina, né? Que não é fácil para todo mundo. Você tem horas... às vezes que não são agradáveis para muita gente, então hoje você voa às 7 da manhã, amanhã você voa às 3 da manhã, depois você voa às 2 da tarde, então é completamente virado. Só que você tem na aviação comercial, no caso, uma escala de 1 mês. O piloto ele tem como se programar 1 mês para frente, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Ele tem horários para ser tripulação de reserva, onde ele vai para o aeroporto, ele fica de stand-by ali, simplesmente caso dê problema em uma tripulação. Ah, o piloto passou mal. Tira essa tripulação e entra outra que já está disponível no aeroporto. Né? Legal. Então você tem tudo isso. O piloto, eles vão para simuladores 2 vezes por ano para treinar todas as emergências. Porque no voo normal, nada acontece. É o dia a dia. Decola, pousa, e é isso. Né? Agora, o ser humano ele tem a tendência de esquecer e ficar despreparado. Na aviação, não. Na aviação, a cada 6 meses, eles vão para simulador treinar tudo quanto é problema que pode dar nos aviões para que ele esteja pronto, para que se caso dê o problema, ele esteja pronto para agir e atuar naquele problema. Isso é bom saber, né, que é muito seguro. Todo mundo fala, né? Sempre quando eu vejo sobre aviões, aviação, sempre falam, é o meio de transporte mais seguro. Exatamente. Né? Tem toda... E aqui no Brasil também é uma regulamentação bem rígida. Bem rígida, sim. A ANAC é bem rígida. Segue uma regulamentação internacional da ICAO, né, que é a Organização Internacional de Aviação Civil. Então, todos os países que estão na ICAO, eles seguem as regras principais da ICAO e, claro, cada país vai criando a sua regra de acordo com aquilo que precisa. Mas muitas das regras que tem aqui, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na Ásia, tem em vários lugares do mundo. Agora, eu vou te dar um exemplo em relação à segurança e como a aviação dá certo e como ninguém fala nada quando a aviação dá muito certo. Durante as enchentes do Rio Grande do Sul ano passado, pelo menos por 20 dias, eu fiquei muito envolvido nisso também, muitas pessoas da aviação, pilotos, operadores, mandaram centenas de aviões para o Rio Grande do Sul, levando mantimentos, levando médicos. Da minha parte, eu mandei muitos aviões, mandei médico. Legal. Eu peguei avião junto com a Latam, a gente fez um voo da Latam com um avião que estava sendo importado por eles de Fortaleza para São Carlos, e tinha doação de Fortaleza. A gente pegou esse avião da Latam, encheu com as doações de Fortaleza, de São Carlos, seguiu de caminhão para o Sul. Que mais? Avião executivo também, que eu fiz parceria com o pessoal da empresa para mandar. Foram centenas e centenas de aviões que foram para o Rio Grande do Sul.
Não deu nenhum problema. 100% da operação. A imprensa não falou nada. Não saiu uma nota em lugar nenhum que não fosse da aviação, Sim. falando de toda essa operação que a aviação se uniu. A gente mandava avião com água, Olha. com garrafinha de água. Um avião inteiro só com garrafinha de água. Ninguém falou nada. Agora, se um avião desse vara a pista, cai, traz uma fatalidade, aí ia virar notícia em todos os lugares. E é mesmo. E todos os outros seriam esquecidos. E seria proibido de operar. Inclusive. Exatamente. Exatamente. Não é, mas poder ajudar. É isso mesmo. Deixa com o governo. É. Ia ser E é isso que acontece na aviação. Então, se generaliza muito, né? Infelizmente, essas fatalidades acontecem, mas como eu falei, são máquinas, são seres humanos, e isso acontece em qualquer área, em qualquer lugar. A diferença é que... Na aviação é muito padronizado. Sim. Né? Tanto é que a aviação, profissionais da aviação, eles são chamados para dar treinamento e palestrar em outras indústrias, outras áreas, como medicina, por exemplo, justamente nessa questão de padronização, segurança, mitigação de riscos. Né? Na aviação, a gente está mitigando o risco o tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro a gente pensa o que pode dar errado se for feito dessa forma, e se der errado, o que eu vou fazer para poder consertar aquilo que deu errado. Né? É tudo muito bem planejado. É tudo muito bem planejado. A parte de planejamento na aviação é muito presente. Entendi. Essa parte de não repetir os erros, isso é muito legal, que eu já tinha visto falando. Sim. Que vocês têm todo um treinamento, cada vez que um avião cai, aí tem um relatório informando tudo o que aconteceu, vocês têm treinamentos para que aquilo não ocorra novamente. Exatamente. Então, assim, para que erros não se repitam, e com isso a ideia é diminuir os acidentes. No caso da Marília Mendonça, eu vi muito falando sobre um fio que estava no lugar errado e aquilo pode ter derrubado o avião de alguma forma. Você tem alguma informação disso? Na verdade, o fio ele não estava no lugar errado. Né? Você tem uma área em volta do aeroporto que é a zona de proteção de aeródromo. Né? Então, todo aeródromo tem essa área que é determinada por quem faz o aeródromo junto com o Departamento de Controle de Espaço Aéreo e os órgãos reguladores para fazer, ok, você tem o aeroporto aqui, então essa área toda em volta, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter edificação, não pode ter fio, não pode ter coisas desse tipo para garantir a proteção do aeródromo. Aquele fio estava fora da zona de proteção de aeródromo. Entendi. Né? Tanto é que naquele local vários aviões pousam lá e esse foi o primeiro que pegou o tal do fio. Então, tem que entender que, infelizmente, nesse quesito o relatório saiu inconclusivo. Por que que o piloto resolveu ir até lá, onde ele foi, e fazer uma aproximação com o avião baixo daquele jeito? Estava mais baixo do que Estava mais baixo do que deveria. Entendi. Então, muita gente acaba, principalmente os familiares, falando, não, agora vocês estão acusando o piloto porque o piloto não está mais aí. Mas o relatório concluiu que foi uma falha de piloto, que ele foi para um lugar onde ele não deveria ter ido daquela forma, naquela altura. Agora, o que não se entende é o porquê ele fez aquilo. Né? Não teve nenhuma pane, não teve nada que induzisse o piloto a chegar naquele local daquela forma. Entendi. Né? Então, entra na questão de falha humana, né? Porque, tem que tirar... Eu vi também, logo depois, tentaram fazer um projeto de lei para pintar todas as torres de transmissão de energia de laranja e colocar aquelas bolas em todas as torres. Isso é completamente inviável. Porque você não precisa colocar essas sinalizações aonde é impossível pousar um avião. Sim. Aonde que tem as sinalizações, pode notar daqui para frente, aonde que tem as sinalizações com aquelas bolas laranjas nos fios de alta tensão? Aonde tem pista, estrada, rua, algum tipo, e aonde tem proximidades de aeródromos, que aí tá dentro da zona de proteção, onde tem rios, onde tem lagoas, onde tem áreas possíveis para um avião fazer um pouso de emergência. Então já é previsto Já isso. é previsto. Entendi. Então, deu pane no meu avião é pequenininho, eu quero pousar numa estrada. Se tiver fio em cima da estrada, ele tá sinalizado, para eu conseguir ver que ali tem fio passando. Entendi. E esse avião tinha caixa preta? Não. Não, porque a caixa preta ela é de um determinado número de passageiros para cima, né, em um determinado tamanho de avião. Então, não tinha, por isso que a parte da decisão do piloto acabou ficando inconclusiva também, né?
Mas a caixa preta, ela ajuda, mas ela não é determinante para se ter um relatório final. Sim. Né? Mas ela é, claro, um instrumento muito importante, mas não é o único. Entendi. Agora a gente tem bastante inovações aí tecnológicas e tem a inteligência artificial. Sim. Existe a possibilidade de um dia a inteligência artificial substituir, por exemplo, um copiloto, algo do tipo? Isso na aviação militar já está sendo desenvolvido. Inclusive, a nova geração de caças de aviões militares, que é a 6ª geração. Primeira geração começou lá na Segunda Guerra Mundial, foi evoluindo, a gente está na 6ª geração. É justamente voos em aviões onde o piloto tem o auxílio da inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial hoje ela pode ser utilizada em várias áreas da aviação, como ela já é. Por exemplo, todo o planejamento de malha aérea de uma companhia aérea se utiliza inteligência artificial, né? De onde sai um avião, para onde que ele vai, quanto tempo ele fica, para onde que ele vai depois, quando que ele para manutenção, o que ele precisa quando chega em um aeroporto, abastecimento, comida, tripulação, tudo isso já tem inteligência artificial trabalhando. Para fazer o planejamento? Para ajudar a fazer esse planejamento. Que bacana. Né? Assim como no aeroporto também, já se usa inteligência artificial para você gerenciar um aeroporto do tamanho de Guarulhos, por exemplo. Né? Sim. Agora, na parte de pilotagem, na aviação militar, já tem esse desenvolvimento. Na aviação comercial, acaba sendo uma tendência, o que se desenvolve na aviação militar acaba migrando futuramente na aviação comercial também. Mas substituir 100% o ser humano, eu acho que ainda vai demorar muito. Né? Até por uma questão de opinião pública, de pessoas entrarem no avião. Nossa, né? não entraria jamais. Exatamente. Olha, se eu não entro com um ser humano muito bem capacitado, capaz de diversas possibilidades, eu vou entrar num... Que, assim, é programado o negócio. É programado. Inteligência artificial. Aí dá um C lá. Um exemplo bom de... Talvez o acidente, claro que a gente não tem como prever o passado com outra, né? Mas o acidente do Sully. Se fosse uma inteligência artificial ali, que estaria seguindo exatamente à risca tudo o que está no manual previsto pelo fabricante, talvez aquele avião não teria tido o fim que teve com a decisão de um ser humano. Porque o Sully, com a sua experiência e com a sua situação, ele tomou uma decisão que foi contra a sequência do manual do avião. Isso até é falado no filme, tanto é que é ali que o seguro tentou bater, culpando o cara pela queda do avião. Nossa. E, na verdade, ele acabou salvando pelas decisões que ele tomou. Sim, né? sim. Mas a inteligência artificial, ela está sendo muito implantada hoje nos voos do eVTOL, né? Que são aquelas aeronaves que decola e pousa na vertical, elétricas, que chamam de carro voador, aí, né? Mas não é bem carro voador. Eu ouvi falar do carro voador. Existe a possibilidade disso aí se tornar popular? Não do jeito que é no De Volta para o Futuro. Isso aí você esquece. Vão ser mais táxis, né? Táxis voadores com sistemas de aplicativos, onde a inteligência artificial consegue conectar todas essas aeronaves e fazer um gerenciamento delas. Porque você chega num limite do ser humano pilotando uma aeronave tão próxima umas das outras, né? A gente já tem o espaço aéreo em São Paulo, por exemplo, muito saturado. Você multiplicar por 10 a quantidade de aeronaves voando em São Paulo, com pilotos pilotando, é muito difícil. Sim. Né? Então você coloca uma inteligência artificial que faz exatamente o que aqueles drones fazem em apresentações de luzes e desenhos no ar. Não é um piloto pilotando aquilo, impossível. Sim. Né? É um computador com inteligência artificial. Então a tendência do eVTOL voar em grande quantidade, segue a mesma ideia desses drones fazendo esses shows aéreos. E você já voou nele? Não, porque no Brasil ainda não é permitido voar. Ah, não é permitido? Não, eles ainda... esse é um exemplo, Caraca. né? Tem vários. Não, mas não é aquele que parece um helicóptero? Coloca aí, põe EVE, que é uma da Embraer. Tem vários projetos pelo mundo inteiro, né? Então... E aí seria tipo assim, um táxi aéreo. Você entra... Você programa lá para ele te levar para determinado lugar, entra... Você pode programar pelo próprio painel da aeronave ou em caso de empresas que ofereçam esse serviço, você já faz direto pelo aplicativo, como é um Uber, por exemplo. Então, eu quero ir do ponto A para o ponto B, chega a sua aeronave, você só entra e não mexe em nada. E você voaria nela? Com certeza, sim. Até por saber o tempo que isso está levando. A tecnologia, tanto de inteligência artificial, esse é um dos projetos de uma subsidiária da Embraer, né, que saiu da Embraer, a IVE. Sabendo pelo tempo que isso está demorando, a gente já tem a tecnologia do voo. Esse tipo de aeronave já voa. A gente já tem inteligência artificial, a gente já tem uma série de coisas. Por que isso não está acontecendo ainda?
Certificação. Tá passando por um processo muito rigoroso de certificação. Até isso se tornar algo viável comercialmente falando. Então ainda vai ter um tempo de maturação e de implantação para isso acontecer. Porque, volto na questão, na ideia lá dos aviões do Rio Grande do Sul. Vão estar voando milhares desses, sem problema nenhum. Basta cair um. Aí acabou. Que aí vai tudo pro buraco. Mas existe algum lugar no mundo que estão utilizando? Na China eles estão fazendo vários testes, mas tudo ainda em fase experimental. Nada de fato comercialmente, né, operando de forma livre, assim. Não, ainda tá justamente por conta da parte de certificação. E você entraria nele, Matheus? Entraria. Ai, duvido. Não é possível. Agora, é difícil, de fato, sobrevoar o Triângulo das Bermudas, porque tem várias teorias desse local, Sim. né? Muitos mistérios que acontecem ali. É de fato difícil? Existe algum Hoje em dia não mais, né? Lá era um local que na época que se navegava com bússola, tem um magnetismo, sei lá o que acontece lá, não sei. O Sérgio Sacani vai saber responder isso melhor que eu. As bússolas se perdiam ali, então você tem a bússola apontando por norte, de repente ela ficava totalmente perdida, você se perde ali naquele meio, não sabe para onde tá indo, acaba batendo em algum lugar. Caramba, né? Sério? Acontecia isso lá? Isso, principalmente em navegação, né? E depois os primeiros aviões que voavam dessa forma. O tempo é muito instável naquela região também, tanto o mar quanto o ar, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia você não depende mais de bússola magnética para voar. Ela existe ainda no avião por uma questão de redundância, mas eu posso perguntar para qualquer piloto hoje quem que olha na bússola magnética para voar é muito difícil. Você tem sistemas via satélite, GPS, sistemas internos no avião, rádio, navegação, uma série de sistemas que hoje passam aviões naquela região sem grandes problemas, como era antigamente. Mas já tiveram muitos problemas ali? Já, no passado sim. Caíram muitos aviões ali? Caíram aviões, muitos barcos afundaram, tiveram vários problemas ali. Sério? Né? Mas isso estamos falando aí de quase um século atrás, né? Bastante tempo. E o avião que sumiu em 1955? O que aconteceu com ele? Peraí, qual deles? É o voo 914 da Panam. Não sei essa história a fundo, não vou saber te comentar. Porque existe uma teoria da conspiração, alguma coisa assim, que virou meio que um folclore, né? Que ele sumiu e depois apareceu lá na frente sim, e tal. Sim, a pergunta foi no sentido se tinha alguma base, se tem algum fundo de verdade isso, não. ou se foi historinha pra criança dormir, assim. A mesma história do voo da Malaysian Air, que sumiu no Índico ali, né? Sim. E que sumiu e agora, recentemente, acharam alguns fragmentos e tal. Então, conseguindo começar a comprovar que o avião realmente não foi para outra dimensão. Como né? era legado. Como era legado. Foi abduzido. Isso acho que deve ser até base da história daquela série Manifesto, né? Que o avião some e aparece 5 anos depois. né? Sim, é bem interessante. Não, mas é só a série. Não existe nada que comprove de fato que esse avião viajou no tempo. Ou voltou pro planeta de origem, né? O da Malaysia também, né? Tinha bastante teorias, né? O que de fato tinha acontecido. O piloto quis fazer isso com o avião. Uma das teorias é isso mesmo. Mas como não se achou nada, né? A única informação que tem é a informação de radar ali. Então não tem como você comprovar essas teorias. Mas de fato, tem a teoria que o piloto quis se matar e aí ele levou o avião para um lugar onde não ia ser mais rastreado. Mas são teorias, né? Não é nada comprovado até esse momento. E um avião comercial cheio de gente, né? Pois é. Por que o cara não pegou um jatinho? E assim, aconteceram alguns fatos como esse, como o voo da Germanwings que aconteceu, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, não lembro exatamente o ano. Se quiser procurar aí o acidente da Germanwings, lá que o copiloto jogou o avião nos Alpes e acabou matando todo mundo. E foi um suicídio mesmo, né? Foi comprovado. Só que aquilo serviu para mudar regras na aviação. Então, naquele momento, ele esperou o comandante sair da cabine, ele trancou a porta. Desde o 11 de setembro, as portas são blindadas, você não acessa de jeito nenhum. Nossa. Né? E aí o cara conseguiu assumir o controle sozinho do avião. Quando foi comprovado que ele tomou essa atitude, hoje não fica mais um tripulante sozinho na cabine do avião. Mas se um dos pilotos precisa ir no banheiro, entra um comissário, fica lá esperando até o outro tripulante voltar. Não fica. Então, foi uma fatalidade, mas mostrou uma falha.
Sim, com né? certeza. Da E pessoa aí... ficar lá sozinha e ter o controle total. Exatamente. Então isso não acontece mais. Não fica mais sozinho. Ah, mas se os dois quiserem, pô, mas aí já é demais também, né? Aí Pode acontecer, mas as chances são menores, muito né? menores. Tanto é que nunca aconteceu, né? Por Dessa enquanto forma. não, graças a Deus, por enquanto não. E você já viveu alguma situação inusitada no ar, voando? Não, voando aviões pequenos, eu já tive pane elétrica, já tive. Pane elétrica? E como que Decolar. isso acontece? Ah, no caso, eu tava decolando do Campo de Marte, um avião, né, de um local ali do Campo de Marte, decolei e deu uma pane elétrica, mas o avião todo mecânico, ele só apagou o rádio, eu voltei, pousei, nada demais aconteceu e vi que tinha soltado um fio do alternador do avião, né? Mas nada grave. Agora, outros problemas meus em voo nunca aconteceu. Em avião comercial também nunca passei por nada que fosse assim, perigoso. Tem aquelas coisas normais da aviação, turbulência e arremetida, mas isso daí é completamente normal acontecer. Dizem que a turbulência não derruba voo, Não, né? Ou não é só uma derruba. teoria? Não é teoria. Isso realmente... O avião ele é projetado para aguentar muito mais do que ele vai ser submetido durante um voo. Então, você tem 100% a mais daquilo que ele pode aguentar, né? E eles ainda colocam mais uma margem de 50%. Então a gente pode dizer que aquilo que o avião pode ser submetido tem 150% a mais de cargas que ele deveria passar numa situação normal, evidentemente, para quebrar uma asa. Então, obviamente, se você quiser quebrar uma asa de um avião comercial, hoje é muito difícil, mas você teria que submeter ele a uma força G intencional. Né? Tem que ser algo intencional mesmo, não é uma turbulência ou uma tempestade que vai fazer isso no avião. Né? E também isso aconteceu, desenvolvimento ao longo de muitos anos. Mas teve um caso de 2 aviões que se colidiram no ar, não teve um caso desse? Teve o caso do voo da Gol com o Legacy, né, em 2006. Foi uma sucessão de problemas, uma sucessão de erros, problema de gerenciamento de tráfego aéreo, problema de gerenciamento de pilotos, enfim... Foi juntando tudo isso. Mas como assim eles estavam voando no mesmo espaço a ponto de bater, sendo que tem todos os percursos já traçados? Pois é, isso aconteceu num momento onde se conheceu como apagão aéreo no Brasil. Então, todo o sistema que funcionava naquela época do controle de tráfego aéreo já foi renovado. Já foi atualizado. O sistema utilizado pela Força Aérea no controle de tráfego aéreo é ultramoderno atualmente. Então, é tudo já digital. Naquela época, estava em um momento de transição também. Então, tiveram alguns problemas. Fora o problema da tripulação, né? Que os tripulantes do Legacy, os tripulantes americanos, não conheciam muito bem a região, não sabiam muito bem determinados sistemas que estavam acontecendo e acusando ali no avião. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram até resultar naquilo. E os dois caíram nessa situação? Só um, né? Só o Boeing da Gol. O Legacy pousou e foi uma coisa tão rápida que os pilotos nem perceberam que se chocaram com outro avião. Eles não perceberam. Não. E o outro foi uma tragédia. Cortou a asa. Agora, você imagina a possibilidade isolada de chegar num fato desse, dos 2 aviões se chocarem, onde um deles passa com a ponta da asa na raiz da asa do outro para cortar a asa fora. É coisa de centímetros. Sim. Tanto é que é um fato extremamente isolado. Isso faz quase 20 anos que aconteceu. Nunca mais aconteceu algo desse tipo. E foi a primeira vez também que aconteceu? Desse tipo, eu acredito que sim. Eu desconheço outra dessa forma. Já teve colisões em voo, mas não assim, dessa forma. Teve também o caso de um rapaz que tentou voar na asa do avião. Você já viu isso? Ele tentou ir pela asa do avião. Voar? Ele ficou na asa do avião, tanto é que ele morreu, né? Claro. Sim. Talvez sejam aquelas pessoas que tentam ir de um lugar para o outro escondido. Acho que foi no trem de pouso. Foi na caixa de trem de pouso que fica embaixo das asas. Pensei que ele tinha ficado na asa. Na asa é impossível, né? Primeiro que alguém vai ver, segundo que na decolagem o cara já sai voando. Isso que eu pensei. Foi como que ele se segurou ali? Segura. Impossível. Não segura. Mas o que acontece? No compartimento de trem de pouso, cabe uma pessoa ali. O problema é que o trem de pouso, aquele compartimento não é pressurizado e não tem aquecimento. Então, ou você vai morrer ou de falta de oxigênio ou congelado. Isso já aconteceu? Já. Mas aí é uma questão de o cara invadir um aeroporto e conseguir se esconder, né? No trem de pouso do avião. No trem de pouso. Também
acontece muito isoladamente, mas é muito difícil coisas assim acontecerem. Sim, porque bem difícil, hoje não. os aeroportos, do jeito que são monitorados, é bem difícil. O cara tem que burlar muita coisa para chegar lá. E você pilota helicóptero também? Não tenho licença de helicóptero, mas já pilotei helicóptero, gosto bastante e pretendo um dia tirar a licença de helicóptero. É. Mas gosto muito de helicóptero, já voei bastante também, conheço bastante sobre helicóptero também. Mas falam que os helicópteros, eles caem com mais frequência do que aviões. Não, na verdade, assim, estatisticamente falando, dos acidentes aéreos que aconteceu nos últimos anos, 18% foi por helicópteros. Significa que 82% não foi. Caramba. Né? Então, não necessariamente. Helicóptero é uma aeronave tão segura quanto avião. Tipo de operação completamente diferente, que permite operar com mínimos abaixo de aviões. O que quer dizer isso? Aviões você precisa de espaço para fazer um pouso de emergência, helicóptero não. Então você consegue voar mais baixo, você consegue operar com condição meteorológica onde um avião não operaria, o helicóptero opera, né? Porque você tem mais... Você não voa tão rápido, né? Então você tem espaços maiores para você conseguir tomar determinadas decisões. E como eu falei no começo, o helicóptero não cai que nem pedra quando para o motor. Ele plana também. Então ele faz um negócio chamado autorrotação. O rotor continua girando e o piloto consegue conduzir para um pouso perfeitamente seguro. Então é tão seguro quanto um avião? Com certeza, sim. É uma máquina muito segura. Nossa. Muito segura. Eu tinha a impressão que o helicóptero era muito menos seguro do que um avião. Não. Hoje em dia, qualquer coisa que esteja voando é segura. Qualquer coisa. O único risco é cair. E você morrer, só. Porque hoje é muito regulado. Né? Então é muito difícil. Você não tem uma aviação, um espaço aéreo que você pode sair voando com qualquer coisa do jeito que você quiser. Né? Tem a regulamentação. Claro que em aeródromos mais remotos, que não tem uma fiscalização ou que não tem uma torre de controle, você pode pegar um avião e voar sem manutenção, fazer o que você quiser. Mas existem 3 pernas num tripé que são essenciais para uma operação segura. A tripulação, o equipamento e o ambiente. Então, tripulação, um bom treinamento, né, uma boa condição física, a gente passa por avaliações médicas periodicamente. Ah, é? Periodicamente. Tripulantes da linha comercial, da aviação comercial, seja executiva, seja linha aérea, o que for, todo ano você tem que renovar. Quantas vezes você faz check-up de tudo? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Quantas vezes você faz check-up? Seja sincero. Não mente que nem ela. Fala de verdade. A última vez que eu fiz, eu nem lembro. Então, pois é. É que eu tô querendo virar piloto. Na aviação é todo ano. E você tira uma carteira disso. Tem uma licença que mostra que você fez. E passa por check-up psicotécnico também. Tem uma série de coisas. Mas se você tiver algum problema... Tipo, você não passa. Você perde a carteira. Mas qual o problema que você pode ver? Tipo, sei lá. Dor nas costas. Não, tem que ver o problema e o médico vai... O cara não consegue ficar sentado. Não, por exemplo, né, vamos para um lado trágico. O cara sofreu um acidente, não necessariamente de avião, e perdeu, sei lá, um braço. Ah, não tem como. Né? Ele perde o CMA dele, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Ou se ele teve um problema na visão, ou se ele, sei lá, teve um ataque cardíaco e ele tá agora com uma patologia ali que pode causar algum problema. Isso é avaliado. Então fala, o cara ele teve um infarto durante o voo. Tudo bem, pode acontecer, são milhões de pilotos voando pelo mundo, né? Mas é muito difícil porque tem periodicamente um acompanhamento médico para saber se ele está em condições de voo ou não. Então, e treinamento, como eu falei, a cada 6 meses simulador, então tá o tempo inteiro se renovando. Aí você entra na parte de equipamento, a aeronave em si. Muitos manuais, muitas regras, toda manutenção feita de acordo. Então, como eu falei, tem a manutenção preventiva. Uma aeronave não vai passar por uma manutenção só quando a gente faz no carro, né? Alguém bateu, quebrou um farol, então eu vou lá trocar. Não. O meu é só quando para. Então, quando para, no avião, não. Então, o manual de quem fabricou aquele avião diz exatamente quando tem que parar e o que tem que fazer. Chega na manutenção, os mecânicos olham tudo no manual e seguem item por item. Então, por exemplo, tem aviões que pode
numa estrutura ali da asa. Nossa, então o avião vai quebrar. Não, porque isso já é previsto. O fabricante já previu que pode dar trinca em um determinado momento, então, naquele momento, para o avião, faz a inspeção e analisa se tem a trinca. Se tiver, troca a peça. Então, tudo isso é preventivo. Você não espera quebrar para trocar. Sim. Você troca bem antes de ter a possibilidade de quebrar. Claro que também tem as manutenções corretivas, quando dá um problema. Choque com pássaro, por exemplo. Ou carrinho de aeroporto que bateu no avião. Acontece, isso. né? Aí para aí o avião. Piloto demitiu, o piloto do carrinho. O piloto do carrinho, aí ele vai para uma conversa. E aí passa por uma manutenção corretiva para arrumar aquilo. Só que mesmo a manutenção corretiva, ela é prevista em manual. Ou seja, tem um dano na fuselagem do avião, tem um manual específico para aquele tipo de dano, de como que ele tem que ser reparado, de forma que não atrapalhe a estrutura do avião. Entendi. Então, e se for um dano muito grave, condena o avião. Vira sucata. Nossa, imagine para a empresa isso, né? Um avião vira sucata. E tem seguros, né? Tem uma série de coisas. Recentemente, um avião pousou pegando fogo no aeroporto de Guarulhos, né? Deu um problema na carga, pegou fogo na carga. Nossa. E o avião pousou pegando fogo. Então, isso era mostra... comercial? Era comercial, mas só para a carga. Não tinha passageiros a bordo, só 2 tripulantes. Isso mostra o quão é seguro. O avião pousou pegando fogo. Nossa! Né? E queimou, né? Os tripulantes saíram, apagaram o fogo. Você olha o avião, tem um buraco em cima da fuselagem, outras partes queimadas, perda total. Com Foi certeza. Condenado. Não vão recuperar aquilo. Meu Deus. Então vira sucata. Então o operador, o fabricante, os centros de manutenção sempre sabem qual que é o limite de uma determinada peça. A peça é descartada. Você pega e fala, nossa, mas tá boa. É descartada. Vai pro lixo. Vai pra sucata. Né? Sim. Não se reutiliza. Não vai ser reutilizado. Não tem essa de você retirar a peça de um avião e colocar em outro se não passa por um processo de análise, né? Se não é certificado. Então, claro que as empresas, quando tem um avião que passou por uma perda total, vai se avaliar outras peças, mas essas peças não é simplesmente que nem o funileiro da esquina que pega dali e coloca lá. Não, passa por todo um processo de recertificação para aquela peça ser reutilizada. Então, essa é equipamento. E aí a gente passa para o ambiente. Qual o aeroporto que o aeronave está voando, está operando? Como é que é a condição meteorológica daquela operação? O avião foi feito para operar naquela condição meteorológica? Tudo isso é avaliado. Então, nas companhias, essas 3 partes, essas 3 pernas do tripé é que mantém o voo seguro. Se você tirar uma, começa a dar problema. Mas eles mantêm tudo dentro das regras para que nenhuma dessas partes dê problema e não dá problema. Tanto é que acidentes aéreos são fatos bem isolados, que acontecem principalmente na aviação comercial. Sim. Na aviação geral acontece um pouco mais, porque tem muito mais aeronaves voando também, e você tem uma regulamentação diferente da linha aérea, né? É diferente? É diferente, é uma outra parte ali do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Talvez seja menos vamos crítica. dizer que é menos crítico, tem menos olhos em cima, né? Porque quando você fala da aviação profissional, transportando passageiros, você tem muita coisa envolvida, muita gente envolvida, aviões operando em grandes centros, né? Com muita gente a bordo e tal. Quando você pega aviões, que é o que eu tô acostumado a voar da aviação geral, existem muitos aeródromos onde não tem controle de tráfego aéreo. A grande maioria, na verdade. E aí a operação é a cargo do piloto. É a cargo do operador. Nossa. Então, se eu quiser pegar o meu avião, por exemplo, venceu minha carteira, venceu o meu certificado médico aeronáutico, eu não faço manutenção do meu avião há 10 anos, tá chovendo, tá à noite e o aeroporto não é balizado noturno e eu não tenho voo por instrumento. Mesmo assim, eu quero pegar o avião e eu vou voar. Você vai? Eu vou. Meu Deus. Se eu me matar... mas aí você pode... eu vi estatística, entendeu? Ai, que horror. Mas aí você pode acabar, por exemplo, colidindo com outra. Você pode causar grandes problemas e você vai ser punido por isso. Se você sobreviver, né? Se você sobreviver. O ruim é que você pode fazer outras vítimas numa situação que não tem tanta regulamentação assim. Infelizmente, sim. A regulamentação, evidentemente, ela existe. Mas ela, não vou dizer que não é a regulamentação. A regulamentação tá aí. O problema, muitas vezes, pode ser o cumprimento das regras. Seja por quem for, não estou falando só piloto, mas pode ser piloto, mecânico, operador do aeroporto, qualquer pessoa que esteja envolvida na operação de alguma forma, né? O cumprimento das regras. Então por que não fiscaliza todo mundo? Porque é impossível.
É a mesma coisa você falar para a polícia rodoviária fiscalizar 100% dos veículos. Não dá. Eu imaginei que voos comerciais eram com mais frequência do que voos privados. O quê? Os voos comerciais. Não, o voo comercial ele tem uma frequência determinada, mas a frota de aeronaves comerciais é muito menor do que a frota de aeronaves privadas. Entendi. Hoje no Brasil a gente está falando em torno de 15 mil aeronaves privadas. Enquanto aeronaves comerciais, eu não sei de cabeça a conta ali, mas é bem menos. É bem menos. Aquele voo que aconteceu aqui no Brasil que o avião foi sequestrado, você lembra? O VASP 357? Teve até um filme. 375. Isso, 375. 375. Teve até um filme, né? Que ele entrou armado dentro do voo. Sim. Porque não tinha o detector de metal no aeroporto, nesse caso, né? Exatamente. E o piloto fez duas manobras. Mostrou que o avião aguenta. O avião aguentou. E tanto no filme, eles falam que o avião foi condenado e não voou mais. E não é. Esse avião que aconteceu isso, ele foi recuperado e voou de novo, acho que se eu não me engano, até 2003, um negócio assim. Foram 2 parafusos que ele deu, né? Foram 2. Foi um tunô, depois ele fez um parafuso e o avião aguentou. Não, e esse piloto, ele deveria receber medalha, né? Ele foi bem reconhecido. Foi reconhecido, né? Eu não sei qual foram os reconhecimentos dele, mas não tanto como ele merecia, né? Tanto é que isso é um ponto negativo, assim, né? Poxa, o cara salvou aquilo lá e ele não foi... pessoas. Mas ele não foi tão reconhecido como ele deveria. Mas isso foi em 1988, né? Então a aviação era outra na época. A aviação mudou muito em 2 momentos cruciais, 1993 e 2001. 1993, quando explodiram no World Trade Center, o mesmo que foi demolido depois pelos aviões, explodiram um carro-bomba com a intenção de implodir o World Trade Center. Não deu certo. A explosão aconteceu, mas não fez nem coceguinha no World Trade Center. A partir daquele momento, se colocou detectores de metais na grande maioria dos aeroportos dos Estados Unidos, e isso se espalhou pelo mundo. Mas você ainda podia entrar com objetos cortantes, você podia entrar com determinadas coisinhas ali a bordo. Aí deu 2001, 11 de setembro, aí mudou tudo e realmente... Foi o momento de virada. Foi o momento de grande virada. Se criou a TSA nos Estados Unidos, né, que faz a segurança dos aeroportos, e os Estados Unidos já eram uma tendência e isso acaba se espalhando para o mundo inteiro. Vira sempre exemplo, né? Vira sempre exemplo. Então, assim, é impossível hoje um cara invadir uma cabine de um avião armado. É impossível. Você não vai passar pelas barreiras de segurança e mesmo se passar por uma negligência da segurança, você não consegue entrar na cabine do avião porque a porta é blindada e ela é trancada. Sim. Então você pode atirar o quanto você quiser que não vai passar. E antes podia até visitar a cabine, né? Durante o voo, conhecer tudo. Eu peguei os 15 últimos dias dessa felicidade num voo que eu fiz da Europa para o Brasil no finalzinho de agosto de 2001. Tava voltando com a minha família da Europa e eu já era apaixonado por aviões. Eu tinha 16 anos na época. Eu tava fazendo 17 anos. E o meu pai falou com a comissária, falou, ele é apaixonado por aviões e tal, será que ele pode visitar a cabine? Não, tudo bem, claro. Isso foi, acho que no dia 28 ou 29 de agosto de 2001. Eu fui na cabine, eu entrei, eu conversei com os tripulantes. Para mim foi uma coisa sensacional. 15 dias depois o mundo mudou. Caramba, então você foi um dos últimos. Eu acho que eu fui um dos últimos. E de agora em diante, o que a gente pode esperar aí de novidade na aviação? Que cada vez mais vai evoluindo e novas cada vez mais evoluindo, a segurança cada vez melhor, né? Não tem como. E a gente tem alguns caminhos traçados aí para aviação. Um deles é voo de aeronaves autônomas, né? Já tem testes de aeronaves autônomas em solo. Como que é isso? Aeronaves que voam sem tripulação. Isso no meio militar já acontece com os drones. São aeronaves autônomas. Isso já acontece hoje na aviação agrícola, na aviação de transporte de pequenas cargas, né? Para transportar passageiros vai demorar um pouco por conta de certificação, porque uma coisa é você transportar objetos, outra coisa é transportar uma vida, né? Sim, a regulamentação muda completamente. Então, mas é um futuro. Talvez não tão próximo, mas é um futuro. Talvez o ser humano continue na cabine como um gerenciamento para ter uma pessoa, para ter
pelo menos 2 pessoas. Tem aí a história também de diminuir para 1 tripulante na cabine, mas 2 é essencial, porque é uma divisão de tarefas, é uma redundância humana. Né? Uma supervisão, né? Uma também. supervisão um do outro, exatamente. Né? Então você tem 2 pessoas ali. Uma outra tendência são voos de aeronaves elétricas, de decolagem e pouso na vertical, o eVTOL que a gente viu. Então isso já está em pleno desenvolvimento e para mobilidade urbana, principalmente. Né? Tem também voos supersônicos, já vários projetos voltando para voo supersônico. Como que é voo supersônico? Como era o Concorde, né? Que você voa acima da velocidade do som. Então você consegue se deslocar muito mais rapidamente. Um voo de São Paulo-Miami que dura 8 horas, você consegue fazer em 4, 2 horas, dependendo da velocidade do avião. Então você melhora muito essa velocidade de deslocamento do avião. Sério? Mas vai ter isso ou já existe? Já teve. O Concorde foi um avião que voou dos anos 70 aos anos 2000. Voou quase 30 anos, supersônico. Fazia voo entre Nova York e Londres em 3 horas, 3 horas e meia. Mas ele acabou ficando obsoleto e não voa mais. Mas, desde então, vários projetos, várias tentativas de trazer o voo supersônico de volta. Nossa, seria maravilhoso, porque Sim. eu acho muito tempo dentro Olha do lá avião. o Concorde, ó. O grande problema do voo supersônico que a engenharia finalmente está conseguindo resolver é chamado de boom sônico. Todo objeto que ultrapassa a velocidade do som, ele gera um estrondo, né? Porque ele comprime tanto o ar na frente de onde ele está se deslocando que ele dá uma onda de choque quando ele passa a velocidade do som. E esse estrondo, ele se dissipa por quilômetros. Isso significa que onde esse objeto passa acima da velocidade do som, ele leva esse estrondo junto. E aí? Então você imagina, nos Estados Unidos, por exemplo, quando foi proibido o voo supersônico dentro do país, você fazer um voo entre Nova York e Los Angeles, supersônico, durante toda a rota, por onde ele passasse embaixo e ouvir o estrondo sônico. Nossa. E o estrondo sônico é uma onda de choque muito forte, que pode quebrar vidro, disparar alarme, incomodar animais, pessoas com autismo. Imagina bomba estourando na sua cabeça o tempo inteiro. É um problema. E vários, né? E vários, né? Não dá. Não tem Então, como. nos Estados Unidos foi proibido o voo do avião supersônico. A engenharia está conseguindo criar uma aerodinâmica que essa dissipação seja mais rápida. Então, o avião está voando muito alto, o estrondo se dissipa lá em cima e não chega o barulho aqui embaixo. Então, isso já é um grande avanço. Com certeza. Né? Mas um problema muito grande que tem também da aviação supersônica é consumo de combustível. Aí consome muito. Para chegar numa velocidade dessa, consome muito combustível. Qual que é a velocidade mesmo que você falou? O Concorde chegava a 2 vezes a velocidade do som. Dá uns 2.500 km por hora, mais ou menos. Assim. Nossa. Mas aí, será que não dá para sentir uma força maior ali dentro dos do avião, passageiros? nada. Absolutamente nada. Porque dá para sentir dentro do avião. Por exemplo, quando ele tá pegando impulso para subir, a gente sente. Quando o avião tá saindo, você tá vencendo a inércia, você tá saindo do parado e se deslocando, então você tem uma força G, né, atuando ali. Quando você já está em voo e acelerando, aí não dá pra você não percebe porque essa aceleração ela é muito pequena. É como você tá numa estrada dirigindo a 80 por hora e gradualmente você acelera para 120 por hora. Aí não dá pra perceber, é difícil você perceber a aceleração. Não percebe. E aí, quando você tá voando supersônico, para quem tá dentro da aeronave, não percebe nada. Você pegaria esse supersônico aí, ô Matheus? Na hora. Você não tem medo não, Matheus? Nenhum, tem medo de barco. Você tem medo de navio? Tenho, não gosto. Minha mãe fez e navio, você também... Como que é? Minha mãe, quando a gente era pequena, ela fez um cruzeiro com a minha irmã, com minhas primas. Eu fiquei em casa sozinho porque eu não quis ir. Não acredito. Olha, no final do ano eu falei, eu não quero voar. Eu não tô afim de pegar avião, porque eu te falei, né? É um sofrimento do momento que eu compro a passagem. Eu já começo a pensar, falo, meu Deus, como que vai ser esse voo? Do momento que eu compro a passagem. Pode ser 10 dias pra frente. Aí eu falei, eu não quero passar por isso, eu quero viajar em paz, vou de navio. Mas tiveram algumas situações, o navio deu uma boa balançada, viu? Eu vou te falar. A gente foi pro E hoje sul. os navios têm estabilizador, balança bem menos do que no passado, né? Meu Deus, de madrugada, de dia eu nem percebia nada. Mas quando eu ia dormir, eu falei, esse navio vai virar? É, que dormindo você tá deitado, então a sua percepção é diferente. E claro, dependendo da área que ele pega. Eu gosto muito de náutica também, cresci na náutica. Tenho licença também para pilotar barco. Caraca, o cara sabe fazer tudo.
E gosto bastante. É muito conectada a aviação com a náutica. Né? Tem muitas... A aviação herdou muita coisa da náutica. Ai, que interessante. Então é bem próximo, assim. E você gosta? Gosto bastante. Minha família sempre teve barco, então eu sempre... até os meus 16 anos, eu estava mais em barco do que em avião. Ah, é? É. Mas assim, cruzeiro, você poderia pilotar o quê? Barco pequeno? Barco pequeno. Na náutica é um pouco diferente o tipo de habilitação. Você tem as habilitações amadoras, que é o meu caso, né? Então eu tenho habilitação de mestre amador, você vai até capitão amador. A diferença basicamente é o quanto que você pode se afastar da costa. Ah, entendi. Né? Então quando você tem o arraiz, você fica bem próximo em áreas abrigadas, da Bahia, né? Próximo de praias. Quando você tem o mestre amador, você já pode se afastar um pouco mais, mas ainda visual com a costa. E quando você é capitão, você pode já fazer travessias e bem mais fora, sem visual com a costa. E aí você tem as licenças profissionais, né? Que aí já é uma outra área também, que eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas é um pouco diferente. E claro que para cada equipamento que você está atuando, você tem um treinamento específico para aquilo, como acontece com o avião também, né? Ah, sim. E com certeza deve ter também aquela regulamentação bem rígida, porque sim. tá levando 3.000 pessoas dentro sim, com do certeza. cruzeiro. Eu já tive a oportunidade de ficar embarcado alguns dias no navio da Marinha e entender um pouco como é que é o trabalho deles, e inclusive o trabalho com os navios mercantes, né? Que são os cargueiros. A gente fez um voo de helicóptero em cima da região ali da Ilhabela, bem para dentro, não dava nem para ver a costa, para fazer fiscalização de navio mercante. Então a Marinha está sempre atuando na costa. A Marinha, a Polícia, Receita Federal também. A Receita Federal tem aeronaves para fazer essa fiscalização dos navios que estão chegando nos portos. Então tem um trabalho constante que eles fazem. Ah, eu acho muito legal também a parte de cruzeiro. Achei tão bonito. Eu gosto bastante. É lindo, já fiz muitos cruzeiros. Eu acho assim, o cruzeiro é um lugar para você não se preocupar com nada. É as férias das férias, né? Supostamente. Porque você fica lá e esquece da vida. Porque vamos colocar aqui, você vai viajar para a Europa, por exemplo, você quer passear, você quer visitar os lugares, tá? Você cansa, né? Sim, cansa. Cruzeiro não. Cruzeiro é uma all inclusive. Você fica lá esperando a vida passar. Nossa, e às vezes demora pra passar, viu? E comendo muito mais do que deve. E bebendo muito mais do que deve. Bebendo muito mais do que deve, mas assim, olha, a minha experiência... Eu gostei do cruzeiro, só que foram 7 dias. Eu acho que eu exagerei. É bastante, acho que 5 dias é legal. Não, 4 no máximo, gente. Nossa, não fica mais que 4 dias, porque assim... Chegou uma hora que eu falei, tá, não tem mais nada pra fazer. Já conheci o navio inteiro. Já foi pra todos os shows? Não, eu conheci o navio inteiro no primeiro dia. Eu fiquei andando até conhecer todos os bares, todos os restaurantes do navio. Já perdeu $10.000 no cassino? Já... Ganhei no cassino, você acredita? Ganhou no cassino? Ganhei, só que aí eu parei. Quando eu ganhei, eu parei. Falei, não vou mais jogar. É uma atitude invejável, viu? E aí, mas assim, é muito gostoso, mas eu pensei que seria um pouco melhor, assim, na questão de visitar as cidades que eu visitei. Por exemplo, eu fui até Buenos Aires e fui até Punta del Este. Sim. Então, você só dá 2 passinhos no e volta. Porto, não tem tempo. Não dá. Eu falei, não. Então, assim, se é pra conhecer, tem que ser de avião, não vai ter jeito. Não tem como. O navio é legal. Eu vou ter que ir você pra Itália, curtiu o navio. Você vai ter que ir pra Itália. De e agora, avião, depois dessa conversa, você vai voar tranquila. Vou, tô mais tranquila tá agora. Vendo? O navio é pra você curtir o navio. No máximo desce ali, compra umas bugigangas ali na lojinha e volta. Porque não dá tempo. Nossa, eu falei, eu queria ter ficado... Ele poderia ter ficado 2 dias parado ali em Buenos Aires. Quer curtir Buenos Aires. Mas eu não sei, questão financeira ser muito caro de ficar ali já não parado. Aí ele pegou e passou em Itajaí. Eu falei, deveria ter abortado Itajaí. Porque não tem muita coisa lá. Eu nem desci no navio, que eu já tava mal, que me deu um... Você podia ter descido pra ABC. Tá vendo? Mas eu já tava mal, me deu uma gripe muito forte lá, porque é muita gente, né? Gente, é uma... Você já foi pra cruzeiro? Você já fez cruzeiro? Já, várias vezes. Já. Meu Deus do céu, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Eu falei, eu não vou no bandejão. Eu fugia do bandejão. Eu falei, eu vou no restaurante normal. O bandejão é complicado. Gente, é uma farofada naquele lugar. Aí eu falei, não, acho que eu tô preferindo avião mesmo. Você sai do ponto A, chega rapidinho no ponto B e curte o lugar que você vai. Não, eu tava vendo cruzeiro pra ir até a Itália. Eu falei, sem chance, 22 muito dias, tempo, que não, isso? Quase um mês. Não, depois que eu fiquei 7 dias, eu falei, não tem a menor chance. Eu sofro 11 horas no avião, mas não vou passar 22 Mas você dias. tem que pensar assim, quando você tá num avião,
apesar de parecer que você está sozinho ali naquele local com tantos passageiros, tem uma estrutura gigantesca para fazer aquilo acontecer. E o avião ele está sendo monitorado, ele está sendo conduzido por profissionais, ele foi manutenido por profissionais. Então, assim, tem uma estrutura muito grande para fazer aquilo acontecer com excelência. E o resultado é o que você vê diariamente, né? São muito raros os casos de acidentes. Né? Existem incidentes, existem choque com pássaros, bateu o avião na escada, ou um avião se chocou com outro em solo, que recentemente aconteceu, mas são coisas que não impactam diretamente de uma forma que vai resultar num acidente. Justamente por isso, a aviação é tão segura e ela tem tanta redundância que mesmo quando essas coisinhas acontecem, não resulta num acidente. Porque tem redundância da redundância que vai... Sim. Salvar aquilo. Sim, né? Entendi. Sempre tem como reverter uma situação. Sempre tem como reverter. Agora, claro, quando tudo vai se alinhando, aí você chega num momento, né, que infelizmente um acidente acontece. Uma tragédia acontece, mas é muito pouco. Se você comparar no Brasil, por exemplo, pegando todas as fatalidades do ano passado, que foram 140 e tantas fatalidades em aviões. Se você comparar isso com o meio automotivo, que foram sei lá quantas milhares, é impossível né? de contar, né? Mas tem muito mais carro andando do que avião voando. Então, mesmo assim, mesmo você considerando a quantidade de carros andando em relação a aviões, o avião é muito mais seguro e muito menos fatalidades acontecem em voos do que em carros. Então, assim, o índice de fatalidades do ano passado em relação à quantidade de voos no Brasil, foi de 0,0001%. Nossa. É muito pouco. É muito pouco. É muito difícil olha você... que teve bastante ano passado. Então, não é que teve bastante, é que se noticiou muito os que tiveram. Pode ser também. Porque tem avião voando o tempo inteiro, né? A operação do Rio Grande do Sul foi um grande exemplo disso. É muito difícil você falar de estatística quando envolve vidas. Né? Porque para a aviação, foi 0,0001. Para quem estava lá, foi 100%. É isso mesmo. Então é muito difícil falar disso. Né? Você está falando porque você não está lá. Não, eu não estava lá, mas eu conheço pessoas que estavam. Eu perdi amigos. Olha. Entendeu? Em alguns casos. Muito triste. Ou conhecidos. É muito triste. No acidente que aconteceu no final do ano passado em Gramado, eu não conhecia. Mas um amigo meu pilota o mesmo modelo de avião que fica angarado no mesmo local onde aquele avião ficava. É que ele colidiu com uma pousada, né? E esse meu amigo conversou com o piloto 2 dias antes do acidente. Nossa, foi a família inteira naquele. Então, assim, é muito complicado você falar de estatística, mas a gente tem que pensar da seguinte forma. Assim como teve esse 0,00001%, existe uma porcentagem muito maior em carros, existe uma porcentagem muito maior de você simplesmente estar andando na rua. Né? E fazendo qualquer outra coisa. Ver que é a hora mesmo. Acho que é um pouco daquele filme Premonição, né? Tipo isso, não tem como fugir, né? Chegou a hora. Exatamente. Manda pergunta aí, Matheus. Fernando, eu vi também algumas coisas na internet, né? Você que é o especialista. As companhias aéreas, os pilotos, eles realmente evitam uma rota pelo Oceano Pacífico? Isso é verdade? Por quê? Hoje em dia, antes de falar do Oceano Pacífico, existem algumas rotas no mundo a serem evitadas por conflitos. Então, aquela região da Ucrânia, região da Síria, são áreas onde é bom ficar longe. Com certeza. E hoje eu estive com um amigo meu, participando do podcast dele, um comandante de linha aérea internacional, cara com muitos anos de experiência. Ele falou, cara, o que eu queria, meu sonho na aviação é que não tivesse nenhuma zona de conflito, porque ele voa próximo daquela região. Nossa. Né? Então existem áreas onde não é o piloto que vai determinar um desvio, mas é a própria companhia aérea que já vai programar isso para não passar lá. Aconteceu a fatalidade do avião lá do Azerbaijão, que acabou sendo atingido por um míssil. Né? Sim. Foi uma coisa bem fora do normal. Mas em relação ao Oceano Pacífico que você falou, o que acontece? A aviação ela é tão segura e tem tanta redundância que os aviões eles são certificados para voar durante um determinado tempo com um motor só.
Isso se chama certificação ETOPS. ETOPS é uma sigla que quer dizer Extended Twin Operation, ou seja, a operação estendida de avião bimotor. Avião com 2 motores. Tá. Até o início dos anos 80, os aviões eles tinham que ser quadrimotores, tinham que ter 4 motores ou 3 motores por questão de redundância. Se parou um, você ainda tem 3 funcionando. Sim. Então, para cruzar um Oceano Pacífico, só sendo quadrimotor ou trimotor. Bimotor impossível. Aí a tecnologia foi melhorando, foi avançando. Hoje em dia são poucos os quadrimotores voando. E trijato comercial, eu acho que só de aviação cargueira, hoje transportando passageiro, nem tem mais. Porque os motores são tão confiáveis que você pode voar tranquilo, e isso foi certificado. Uhum. Ou seja, um avião com 2 motores, ele pode voar hoje em dia até 360 minutos com um motor só, com o outro parado. Caramba. Então, para você cruzar um Oceano Atlântico, 360 minutos são 6 horas. São 6 horas. Então, para você cruzar um Oceano Atlântico, você tem que voar até 6 horas de um ponto de alternativa. Então, quando você vai cruzar o Oceano Atlântico ou Pacífico, o avião ele tá voando numa rota, se ele tiver essa certificação de 6 horas, onde que se parar um motor no meio do Pacífico, aquela rota permite que ele voe até um aeroporto para fazer um pouso seguro com um motor só. Entendi. Todas as aeronaves hoje que fazem esse tipo de voo têm essa certificação. Então, quando você está lá no meio do oceano e fala, caramba, e se parar um motor, o que acontece? Isso já é previsto. Mas e se parar os 2 motores? O avião ele voa justamente com 2 motores por conta de redundância. A possibilidade de pararem os 2 motores do nada, se não for por falta de combustível ou por choque com pássaros, como aconteceu com o Sully no Rio Hudson, a possibilidade é baixíssima. Tanto é que não acontece. Sim, né? É mais difícil. É então muito já mais é difícil. para ele consegue voar com 1, mas tem 2 por segurança. Por segurança. Hoje, a potência disponível nos motores aeronáuticos já permitiria que os aviões voassem com um motor só. Mas isso não é feito porque redundância para garantir que tem um motor a mais ali garantindo. E a pane pode dar na decolagem. O cara tá decolando, deu uma pane em um dos motores. Ele vai continuar a decolagem dele normalmente. O motor é capaz de continuar o voo normalmente. Ele não vai voltar para o aeroporto? Não. Ele vai decolar, tá. ele vai voltar, mas assim, o avião não vai cair. Sim, Entendeu? ele vai conseguir até fazer a decolagem, que é o momento de maior instabilidade. Né? Exatamente, é um momento onde se exige mais energia, porque você está tirando um equipamento de dezenas de toneladas do parado para em um comprimento de 2.000 metros, 2.500 metros, ele está voando. Então hoje eles não evitam o Oceano Pacífico? Não. As companhias, na verdade, com os aviões quadrimotores, né, eles sempre cruzaram Boeing 747, outros aviões desse tipo. Mas hoje, com aviões certificados para esse tipo de rota, você pode fazer um voo da Austrália para Los Angeles, cruzando o Oceano Pacífico, sabendo que a rota passa por essas distâncias corretas. Sim. Mas, sim, se voa em cima do Pacífico normalmente. E você conheceu muitos países já? 41. Nossa, bastante coisa. Meu Deus, deve ser maravilhoso, né? É assim, para quem não tem medo, para quem vai tranquilo. Mas também falam muito que os pilotos, dá para conhecer o mundo inteiro e não sei o quê. Mas você mesmo falou que é uma vida um tanto quanto cansativa, né? Ela é uma vida corrida, ela é uma vida que o tripulante ele tem que gostar daquilo que ele está fazendo, porque ele pode voar em qualquer lugar do mundo, né? Ele pode ser contratado por outras empresas, mas ele vai pegar uma rota, vai voar por um tempo em determinadas rotas oferecidas por aquela companhia. Um piloto não voa sempre do mesmo lugar para o mesmo lugar. Ele normalmente tem um aeroporto base, né? E ele sai dali e vai fazer o voo para algum outro lugar que está determinado na escala dele. Então, por exemplo, um piloto de uma companhia aérea brasileira que faz Europa e Estados Unidos. Ele pode voar hoje para Miami, amanhã para França, depois de amanhã para Milão, e eles saindo do aeroporto de base dele, né? Então, se o cara tá baseado em São Paulo, para voo internacional, vai ser o aeroporto de Guarulhos. Entendi. Então, normalmente é assim que funciona. E você não quis ter essa vida, né? Eu quis. Eu, quando tava na faculdade, desde criança, meu objetivo de vida era ser piloto de linha aérea.
Mas aí eu acabei indo pro audiovisual. Mas foi mais questão de... A vida mesmo Vida, foi te levando. Sim, sim. A vida Porque foi me levando. você acha que se adaptaria bem na vida de piloto? Sim. Eu gosto bastante. É um escritório interessante. Né? Aí eu saí de uma loucura na época pra entrar em outra. Aí eu juntei as duas. Aí... E deu certo, E deu então, né? certo. Um canal de mais de 1 milhão aí. Sim, a gente tá chegando em 2 milhões só no YouTube hoje. Faz né? quanto tempo que você tá com o canal? Com o canal, vai fazer 8 anos. Nossa, você foi pioneiro. Sim. Um Você dos foi o primeiros. primeiro? Não, um dos primeiros. Ah, legal. E como mídia mesmo, desde 2013 que o projeto começou. Eu comecei na TV primeiro, né? E aí eu fiquei na TV por 8 anos. Ai, que legal. Eu ainda tá num canal, mas eu fui de 2014 até até 2022, num canal do grupo da Globosat. Depois eu migrei, fui para um outro canal, Travelbox Brasil. Hoje a gente tem o canal, tá quase com 2 milhões. 1.940.000. Aí tem Instagram também, tem Passa o Instagram pra Facebook. galera. É a Aero por trás da aviação no Isso, YouTube. no YouTube. Programa Aero no Instagram. Se você colocar Aero por trás da aviação em qualquer uma, vai aparecer ali, Aero por trás da aviação. Ah, excelente. Muito bom. A gente já passou de 5 milhões aí no total, entre todas as mídias. Excelente, muito legal. Aí a gente tá também no streaming, a gente tá no Pluto TV e no Travelbox Brasil com os programas. O que você mostra nos programas? Lá a gente tem programas formatados para TV, né? Então é basicamente aquilo que eu apresento na internet, só que com um formato mais televisão, né? Com quebra de bloco, muito coisa legal. mais... E a turma se interessa, né? Muito. Porque é um assunto, assim, eu acho extremamente interessante. É bastante. E conseguir, agora a gente tem acesso, através de vocês, dos Sim. youtubers, a mais detalhes disso, né? Que para quem não é da área, não e essa é a ideia. A muito. ideia é aproximar. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é: todo mundo usa e precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Com certeza. Porque a aviação faz serviços diversos para todo mundo. Exatamente, né? Igual do Rio Grande do Sul. Exatamente, né? Transporte de órgãos. Eu tenho um projeto muito bacana chamado Transplantar. Eu faço parte desse projeto, onde viabiliza aviões executivos sem custo nenhum para transportar órgãos. Olha, porque eles têm um horário certinho para poder voar. E com isso você salva inúmeras vidas. Você salva inúmeras vidas. Por exemplo, o tempo de isquemia do coração, que é de tirar do doador para colocar no receptor, é 4 horas. Não significa que o voo é 4 horas. Sim. É de sair do doador e colocar no receptor. Exatamente. Então o voo ele tem que ser 2 horas, no máximo. Né? Como é que você vai fazer isso sem aviões? Como é que você vai... Você restringe muito, né, o espaço. Então a aviação ela é presente em muitas áreas. E a minha ideia, quando eu criei o Aero por Trás da Aviação 12 anos atrás, foi justamente aproximar as pessoas para mostrar o universo que existe muito além daquela pontinha do iceberg que é o nosso assento como passageiro da aviação comercial, da aviação de linha aérea, né? Tem muitas outras coisas. Mostrar o desconhecido, porque a aviação é um paradigma, né? Muita gente tem medo por não conhecer. E mostrar que é extremamente seguro, porque tem muita coisa acontecendo além daquilo que a gente vê. Por isso que é o por trás da aviação. Muito legal. Excelente. Muito obrigada, Fernando. Eu que te agradeço. Amei obrigado. Gostou, Matheus? Gostei bastante. Pode dar tempo de mais uma perguntinha? Manda aí. Pô, Fernando, você falou que tá no meio audiovisual, como a gente mostrou aí e tal. Tem muito piloto de simulador de videogame que enche o saco às vezes? Bastante. Eu chamo de piloto de escrivaninha, que é o cara que nunca entrou num avião na vida, voa no Flight Simulator e acha que tem mais conhecimento do que as pessoas que estão ali no dia a dia fazendo isso. Aquela galera que fala, pô, tu puxou o manche errado e tal. Tem bastante. Quer te ensinar a pilotar? Não só eu, mas todos os colegas aí passam por... O que a gente tem que saber na aviação é que a gente está em constante aprendizado. E a partir do momento que o piloto, seja o de escrivaninha ou o piloto de verdade, diz que aprendeu tudo, aí ele tá fadado ao fracasso, porque a gente nunca aprendeu tudo. Tem que sempre se atualizar, né? Exatamente. Mais ou menos igual o médico, né? O médico também tem que estar sempre se atualizando. Sempre e lida atualizando. com vidas em os dois casos, né? No final das contas. A aviação virtual é muito legal, muito gratificante, é uma atividade bacana, mas ela é diferente da aviação real. Não tem como ser igual. Com certeza. Excelente, Fernando. Muito obrigada. Adorei o papo. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. E agora eu tô com menos medo, hein?
Cumprimos a missão? Cumpriu a missão. Muito bom. Excelente. Agora eu já vou começar a ver a passagem para a Itália. É isso Agora aí. eu vou. Vai lá que você vai gostar. A Itália é bacana. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar o Fernando nas redes sociais dele, todos os projetos que ele tem. Canal excelente. E até o próximo episódio.